Quando falamos em mulheres empoderadas, falamos de mulheres que não desistiram dos seus sonhos, mulheres que não se deixaram calar, mulheres que servem de inspiração para outras mulheres. E nesse documentário conheceremos a história de 3 mulheres carangolenses no caminho do empoderamento. Oi pessoal, tudo jóia? Aqui é Clarinha, né, natural de Carangola, com 25 anos, trabalhando na Fundação Santa Luzia há 8 anos, aqui na rádio como locutora há praticamente 4 anos, né, terminando a graduação em Ciências Biológicas, licenciatura aqui na UENG, e eu fui convidada pela Keila a participar desse projeto, né, do documentário Mulheres no Caminho do Empoderamento e a falar um pouquinho da minha história, né. Eu nasci, fui criada aqui em Carangola e desde muito pequena, seguindo na vida aqui, acompanhando os projetos na igreja, cantando, né, nos corais e tudo, e acabei vindo parar aqui na Rádio Educativa. E quando ela me fez o convite, eu achei interessante que eu falei, mas eu vou falar da minha vida, né, tão nova, não tenho tanta experiência assim. E aquele tempo falou, não, Clarinha, eu acho que é interessante você falar um pouquinho para incentivar as mulheres, não só, né, as adultas, mas também as mais jovens, a sempre estarem buscando, assim, os seus sonhos, a estarem sempre querendo seguir mesmo esse caminho de empoderamento. O rádio já é um veículo de comunicação que é centenário, né, já passou de 100 anos aqui no Brasil e ainda hoje ele continua sendo essa companhia, né, de tantos e tantos ouvintes. Nesse momento a gente está gravando aqui, está passando o nosso programa Show da Manhã. É importante a gente trazer essa mensagem para as mulheres, para que elas, no seu ambiente, no seu trabalho, na sua vida, com os seus dons, consigam estar buscando o seu empoderamento, né? A gente está falando aqui de um empoderamento pessoal, para que ela se sinta bem e faça bem aos outros. É sempre muito importante que a gente deixe um exemplo, né? Não para a gente aparecer, mas para deixar de inspiração para que outras, a partir aí desse incentivo, né, para que cada mulher, a partir da sua trajetória de vida, tenha aí, né, se encontre e consiga brilhar e levar exemplos cada vez mais. E para fechar essa participação no documentário, eu queria deixar uma mensagem, né, um recado a cada mulher para que não desista dos seus sonhos, né? Às vezes parece uma frase clichê, mas são coisas que a gente tem que ouvir diariamente para a gente não desistir. Para a gente estar sempre buscando o melhor para nós, para a nossa vida, buscarmos, né, a nossa felicidade e tentarmos também sempre ajudar os outros. Mulheres, não desistam, tá bom? Você é uma rainha, você é uma princesa, você tem o seu lugar na sociedade e a nossa vida sempre será de luta, né? Mas não desistam. Um beijo e obrigada. Eu sou Regina Aparecida de Castro, sou carangolense, nascida, né, aqui em Carangola mesmo, criada na comunidade rural chamada Serra das Velhas. Minha família, eu sou a mais velha de 8 irmãos. Minha vida de infância foi com muita dificuldade, também na adolescência tive que parar de estudar cedo para trabalhar na roça. Muita luta, né, sendo a mais velha, né, de 8 irmãos, com muita dificuldade, crescemos e vivemos a vida toda na terra dos outros, tocando serviço à meia. Aí estudei muito pouco, casei com 17 anos para 18 anos, aí também vivi 14 anos casada, divorciei, tenho 2 filhos, hoje eu tenho neto, graças a Deus.
Mas a minha trajetória foi bem difícil, né? Nascida e criada na roça, aí depois me envolvi, né, nos movimentos sociais a partir da PJR, da Pastoral de Juventude Rural. Aí fui convidada a ser dirigente sindical, fui presidente do sindicato alguns mandatos, depois saí, me envolvi na política, fui vereadora, também fui secretária de Agricultura aqui em Carangola, um cargo mais, né, conhecido sempre por homens. Tive também, né, a oportunidade de constituir o Conselho Municipal do Direito de Desenvolvimento Rural Sustentável naquela época, uma comissão, né, presidir o conselho, à frente do conselho por 2 mandatos, fizemos Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, ajudamos muito aí a construir os planejamentos estratégicos junto à administração pública. No sindicato também, né, à frente do sindicato, foram os vários trabalhos que a gente desenvolveu, né, com inclusão das mulheres, jovens, lutando pelo direito do trabalhador e da trabalhadora rural e seus benefícios. E ao longo do tempo voltei, né, para o sindicato de novo. Também sou uma sócia fundadora da cooperativa de crédito, a Cressol Minas Gerais, que hoje é uma cooperativa conhecida, que caminha com as próprias pernas. Eu sou uma sócia fundadora. Na época a gente iniciou a cooperativa com muita dificuldade, foram 81 sócios fundadores e 6 mulheres. Depois da Cressol, estive no conselho da Cressol durante 8 anos, saí ano passado. Ano passado também, né, depois de tantos anos de luta, a gente conseguiu constituir o Conselho Municipal do Direito da Mulher em Carangola. E a partir do conselho que a gente constituiu também para lutar aí, né, com os direitos das mulheres. E daí, então, quero agradecer, né, a oportunidade de estar contando um pouquinho da minha vida, bem resumido. Estou à frente hoje, novamente, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né, à frente, ajudando na parte de assessoria da cooperativa de produção. Sou diretora financeira da Unicafs Minas Gerais. E junto, a gente construindo, né, um cooperativismo mais social, mais inclusivo, com a participação das mulheres. Quero aqui deixar um recado para todas as mulheres, não importa se está no campo, se está na cidade, qual atividade que ela faça, que você pode mais, sempre pode mais, pode participar, pode construir seu próprio caminho, sem depender de ninguém. Então vamos movimentar que mulheres têm condições sim de crescer na vida, de estar nos espaços de decisão, nos espaços da política, nos espaços dos movimentos, para junto fortalecer ainda mais a nossa luta enquanto mulheres. Muito obrigada. Meu nome é Renói Pereira Soares, eu sou natural de Carangola, Minas Gerais, sou advogada e professora de inglês e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história de vida para vocês. Eu sou filha única de uma empregada doméstica e de um motorista, né? Então meus pais eram negros, pobres, né? Não tinham muita instrução, mas apesar da simplicidade deles, eles sempre fizeram questão de que eu estudasse, que eu conquistasse também uma profissão, tivesse uma profissão, principalmente a minha mãe, né? Minha mãe veio da roça para a cidade, teve que começar a trabalhar desde muito cedo, então eu acho que até por conta das dificuldades que ela enfrentou, ela sempre soube o valor, né, do estudo, o valor assim do conhecimento, né, que a gente conquista dentro de uma sala de aula. E minha mãe foi mãe solo boa parte da minha história, né? Ela me criou e me educou sozinha e muitas vezes teve que trabalhar em até mais de um emprego para que eu pudesse estar estudando, né? E para que eu tivesse assim um futuro melhor. E chegar até aqui não foi fácil, né? Como para a maioria das pessoas assim que tem a minha origem, eu enfrentei discriminação racial,
a pobreza, né, numa época que ainda não existiam esses programas sociais do governo que pagam auxílios para as famílias de baixa renda. E eu me lembro que quando eu tinha 11 anos de idade, nós mudamos para o bairro Aeroporto, e foi bom por um lado porque minha mãe havia construído uma casa num terreno doado, né? A gente não tinha mais que pagar aluguel, mas por outro lado também surgiram outras dificuldades, né? Como, por exemplo, o bairro ainda não tinha calçamento, era distante do centro, distante do polivalente, colégio onde eu estudava, né? Não tinha transporte público, e ainda tinha também assim um preconceito da população de Carangola em relação ao bairro por acharem que era muito violento. E então assim, o que nós tínhamos, né, em relação a roupa, calçado, né, as coisas dentro de casa mesmo, a maioria ou era comprado com dificuldade ou então ganhado, doado, né? E também, assim, eu me lembro que a minha mãe trabalhava durante o dia e eu só a via mesmo à noite ou bem cedo de manhã. Então, durante o dia eu estudava e encontrava, né, minha mãe só à noite, e ficava também com a Maria, que era uma senhora que morava conosco. Mas nada disso me impediu de correr atrás dos meus objetivos. Eu sou imensamente grata a Deus pela oportunidade de ter estudado inglês no curso particular. Antes mesmo de concluir esse curso, eu já estava trabalhando como professora, e foi assim meu primeiro emprego com carteira assinada. Me possibilitou estar em lugares onde eu não estaria antes, conhecer também pessoas dentro da cidade, pessoas importantes. E eu falo assim que eu estudei boa parte da minha vida numa escola pública, mas eu estive também em colégios particulares, não como aluna, né, mas como professora. E durante o período também da faculdade, esse emprego me ajudou também muito assim financeiramente, né? Hoje eu sou advogada, também cursei Direito, né, numa faculdade particular. Sou também muito grata a Deus pela oportunidade de hoje, através do meu trabalho, conseguir ajudar outras pessoas que enfrentam alguma dificuldade, que têm assim, algum direito violado, né? E através assim, do meu trabalho, já atuo na advocacia há mais de 10 anos, tenho o meu próprio escritório. Eu acredito que eu também torno o mundo um lugar melhor para se viver. E se eu pudesse resumir a minha história de vida em uma palavra, eu acho que seria superação, né? Porque a vida é isso mesmo, a gente sempre enfrenta desafios, a gente sabe que tem assim, dias mais tranquilos, tem os momentos de alegria, mas também temos, né, dificuldades, mas o importante é a gente não desistir, a gente estar sempre ali disposto a se levantar depois de uma queda, né? Às vezes tem algumas que demoram mais tempo para a gente poder se recuperar, mas a gente tem sempre que acreditar que enfrentando esses obstáculos da vida, a gente se torna mais forte, e acreditar também, né, que Deus sempre coloca a gente de pé para correr atrás dos nossos sonhos novamente. Hoje, vimos as histórias inspiradoras de mulheres carangolenses que trilharam o caminho do empoderamento. Suas trajetórias são um exemplo de força, determinação e coragem, mostrando que com união e perseverança é possível romper barreiras e alcançar novos horizontes. Que essas histórias sirvam de inspiração para que todas as mulheres continuem a lutar por seus direitos, sua voz e sua vez. Juntas, somos mais fortes. O empoderamento é um caminho que trilhamos de mãos dadas, construindo um futuro onde cada mulher pode ser quem realmente é e alcançar todo o seu potencial.